Análise da legislação urbana de Ponta Grossa. Vamos iniciar este vídeo fazendo uma retomada da análise de Ponta Grossa realizada no primeiro bimestre, iniciando com o contexto da cidade. Ponta Grossa possui 358.367 habitantes e uma extensão territorial de aproximadamente 2.000 km², sendo o principal entroncamento rodoferroviário e a principal cidade exportadora do Paraná. O município possui uma legislação abrangente, possuindo avaliação temática integrada, gestão do território, lei de uso e ocupação do solo, macrozoneamento e plano de mobilidade urbana. Documentos estes que estão disponíveis e de fácil acesso e contemplam as deficiências e potencialidades de Ponta Grossa. Além disso, todos apresentam linguagem clara, especificando seus objetivos, diretrizes e respectivos planos de ação. A partir disso, o presente trabalho verificará outros aspectos do planejamento municipal, abordando a definição das diretrizes e relacionando os instrumentos do Estatuto da Cidade propostos no plano diretor, para assim ser possível compreender a importância destes instrumentos para o planejamento estratégico municipal. Macrodiretrizes. O Plano Diretor Municipal de Ponta Grossa define 9 princípios para estabelecer seus objetivos, sendo estes: 1. Função social da propriedade. 2. Inclusão social. 3. Preservação e conservação do meio ambiente. 4. Preservação e valorização da paisagem e do patrimônio cultural. 5. Direito a uma cidade sustentável. 6. Gestão democrática. 7. Adaptação e mitigação dos impactos relacionados às mudanças climáticas. 8. Gestão dos recursos hídricos. E 9. Sustentabilidade e equidade social, econômica e ambiental. Diretrizes. Ponta Grossa possui 14 diretrizes. São elas: 1. Democratizar o acesso à terra, moradia e aos serviços públicos. 2. Promover a qualidade de vida e do ambiente urbano e rural. 3. Adotar medidas mitigadoras e de adaptação para a resiliência climática. 4. Desenvolvimento sustentável. 5. Reduzir as emissões de gases do efeito estufa. 6. Desenvolvimento urbano sustentável. 7. Reordenamento do território. 8. Diversidade econômica. 9. Distribuição dos equipamentos urbanos e comunitários. 10. Universalizar a mobilidade e acessibilidade. 11. Acesso à rede de transporte coletivo e infraestrutura eficiente e de qualidade. 12. Captação de recursos que possibilitem o cumprimento das estratégias, planos, programas e projetos. 13. Coibir o uso especulativo do imóvel urbano. E 14. Ordenação e controle do uso do solo. Relação entre macrodiretrizes e diretrizes. Agora vamos explicar como as macrodiretrizes e diretrizes estão interligadas. Relacionada à macrodiretriz 1, que fala sobre a função social da propriedade, temos as seguintes diretrizes: 1. Democratizar o acesso à terra, à moradia e aos serviços públicos. 13. Coibir o uso especulativo do imóvel urbano. E 14. Ordenação e controle do uso do solo. Em relação à macrodiretriz 2, referente à inclusão social, temos as diretrizes 7, reordenamento do território, e 10, universalizar a mobilidade e acessibilidade. No que se refere à macrodiretriz 3, preservação e conservação do meio ambiente, há a diretriz 2, promover a qualidade de vida e do ambiente urbano e rural. Já no que diz respeito à macrodiretriz 4, a preservação e valorização da paisagem e do patrimônio cultural, temos as diretrizes 9, distribuição dos equipamentos urbanos e comunitários, e 11, acesso à rede de transporte coletivo e infraestrutura eficiente de qualidade. Sobre a macrodiretriz 5, direito a uma cidade sustentável, dispõe as diretrizes 4, desenvolvimento sustentável, e 6, desenvolvimento urbano sustentável. No que tange a macrodiretriz 7, a adaptação e a mitigação dos impactos relacionados às mudanças climáticas, desfruta a diretriz 5, reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Acerca da macrodiretriz 9, sobre a sustentabilidade e equidade social, econômica e ambiental, incluem-se as diretrizes 8, diversidade econômica, e 12, captação de recursos que possibilitem o cumprimento das estratégias, planos, programas e projetos. Em relação à macrodiretriz 6, gestão democrática, e 8, a gestão dos recursos hídricos, não há nenhuma diretriz específica relacionada. Estratégias. No Plano Diretor de Ponta Grossa, as estratégias de desenvolvimento são dispostas através de políticas setoriais, sendo estas: 1. Política de preservação e proteção do meio ambiente e para mitigação e adaptação às alterações climáticas. 2. Política do sistema de mobilidade urbana. 3. Política de desenvolvimento econômico.
4. Política do saneamento básico. 5. Política da produção da energia. 6. Política dos espaços urbanos. 7. Política da paisagem urbana. 8. Política habitacional e das zonas especiais de interesse social. 9. Política de desenvolvimento rural. 10. Política de desenvolvimento do turismo. 11. Políticas de integração com os municípios limítrofes da região dos Campos Gerais, com o Estado e com a União. E 12. Política de desenvolvimento social. Planos de ações. O Plano Diretor de Ponta Grossa descreve 9 planos de ações, sendo estes: 1. Plano de mobilidade urbana. 2. Plano de arborização. 3. Plano local de habitação de interesse social. 4. Planos de desenvolvimento econômico e inovação. 5. Planos e projetos de regularização fundiária. 6. Planos de requalificação, revitalização ou estruturação. 7. Plano de gestão de recursos hídricos. 8. Plano de drenagem urbana. E 9. Plano municipal de saneamento básico. Instrumentos do Estatuto da Cidade propostos no Plano Diretor de Ponta Grossa. O Plano Diretor de Ponta Grossa elenca alguns dos instrumentos de gestão do Estatuto da Cidade, sendo estes: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública, outorga onerosa do direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso, transferência do direito de construir, direito de preempção, consórcio imobiliário, operação urbana consorciada e estudo de impacto de vizinhança. Relação entre os instrumentos do Estatuto da Cidade com as macrodiretrizes do Plano Diretor. Os instrumentos se relacionam mais especificamente com 3 macrodiretrizes. Logo, relacionada à macrodiretriz 1, que fala sobre a função social da propriedade, temos parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, outorga onerosa do direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso, transferência do direito de construir e estudo de impacto de vizinhança. Acerca da macrodiretriz 5, Direito a uma cidade sustentável, dispõe os instrumentos Operação Urbana Consorciada e Estudo de Impacto de Vizinhança. Por fim, no que tange a macrodiretriz 9, sobre a sustentabilidade e equidade social, econômica e ambiental, incluem-se o direito de preempção, consórcio imobiliário, operação urbana consorciada e estudo de impacto de vizinhança. Áreas de aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Agora que já falamos quais os instrumentos do Estatuto estão presentes no Plano Diretor de Ponta Grossa e qual a sua relação com as macrodiretrizes, vamos explicar em quais áreas cada instrumento é aplicado. Os instrumentos Direito de Preempção, Consórcio Imobiliário e Estudo de Impacto de Vizinhança são aplicados em todo o município. Já o instrumento Operação Urbana Consorciada é aplicado em áreas específicas conforme determinado por lei para a aplicação do referido instrumento. No que diz respeito aos instrumentos Parcelamento, Edificação ou Utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública, são aplicados nas seguintes áreas: Zona Central Histórica, Zona de Estruturação Urbana 1, Zona de Estruturação Urbana 2 e Zona de Transição. A outorga onerosa do direito de construir e outorga onerosa de alteração de uso é aplicada na Zona Central Histórica, Zona de Transição, Zona de Estruturação Urbana 1, Zona de Estruturação Urbana 2, Zona de Estruturação Ambiental, Zona Mista 3 e Zona Mista 4. E, por fim, a transferência do direito de construir é aplicada na Zona Central Histórica e na Zona Especial de Parques. Conclusão. Agora que já analisamos a legislação urbana de Ponta Grossa, vamos às conclusões finais. Após realizar a análise acerca do plano diretor, foi possível compreender as etapas de planejamento e como as mesmas são atendidas no município e concluir que o município de Ponta Grossa apresenta um bom planejamento estratégico, possuindo instrumentos necessários para executar as propostas sugeridas. Com base nos estudos realizados, nota-se que o município de Ponta Grossa possui uma ampla abordagem nos seus documentos, apresentando registros, mapas e leis que convergem entre si, onde todos estão disponíveis com linguagem clara e fácil acesso a toda a população. No decorrer do desenvolvimento do trabalho, foi possível compreender a importância das leis urbanísticas para o ordenamento e direcionamento do desenvolvimento da cidade, uma vez que estas objetivam atender a cidade e consideram sua constante evolução.